As pessoas cometem um erro o tempo todo na hora de falar diante das câmeras. Sabe qual que é esse erro? O maior erro é elas pensarem que elas estão falando para a câmera. Elas não estão falando para uma câmera. Eu estou falando para uma pessoa que está atrás da câmera. Então, pare com esse medo de falar com as câmeras. Você está falando com pessoas, pessoas conectadas que estão atrás da tela. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer um resumo para você de 20 anos treinando professores para falar melhor na câmera e também de vários anos me treinando para falar melhor na câmera. Vou te falar também como é que eu destravei, como que eu comecei a fazer. E para isso, eu tenho que te mostrar os meus erros, o que eu fiz de errado para que você aprenda com ele e acelere muito o seu processo. Então, vamos para o primeiro erro, que é muito comum. Eu vejo professores que têm doutorado, mestrado, cometendo o tempo todo, na hora que elas vão para frente da câmera. O primeiro erro é um medo de ser criticado. Eu, por exemplo, fiquei anos e anos sem montar o meu canal do YouTube porque eu morria de medo da crítica das pessoas. Eu sempre tive medo sobre o que meu pai ia achar, o que minha mãe ia falar, o que meus amigos, meus companheiros de trabalho iam pensar de mim. No entanto, uma coisa que eu descobri foi o seguinte, que quando eu posto um vídeo, poucas pessoas assistem. E lá atrás, ninguém assistia um vídeo meu. Olha que coisa interessante, né? Então eu tinha um medo que não era real. Porque se poucas pessoas assistem meu vídeo, quantas pessoas vão me criticar? Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu comecei a postar os vídeos. E sabe o que foi interessante? Que a percepção mudou completamente. As pessoas começaram a elogiar pela minha coragem de estar na frente da câmera. As pessoas começaram a compartilhar os vídeos. Essa foi a primeira indicação que eu estava no caminho certo e fazendo bem. Então, o medo da crítica, ele não pode te travar na hora de você começar a falar nas câmeras. Você simplesmente precisa entrar na frente da câmera e falar. Mas calma, vou trazer mais dicas aqui para você falar melhor, para você não ficar com dúvida, para que você solte e destrave. Vamos para o segundo erro, que acontece normalmente com as pessoas que têm medo de falar na câmera. Elas começam a fazer os vídeos sem planejamento. A falta de planejamento, ela realmente atrapalha na hora que você vai falar. É muito importante, você sempre vê aqui no vídeo, eu sempre trago, até mostro para vocês que eu estou com um tablet na mão. Por quê? Porque eu planejei esse vídeo. Eu fiz um roteiro nesse vídeo. Dessa forma, eu trago para você, tá? Tudo com mais clareza, de uma forma mais fácil. Então, tenha sim um planejamento. Antes de fazer qualquer vídeo, é importante planejar, é importante estudar, é importante treinar. E tudo bem, faz parte. Legal. Terceiro erro mais comum é a falta de foco no tema. O vídeo do YouTube, gente, na hora que você vai falar, né, para ele, vai falar diante das câmeras, você deve focar em um tema só, tá? Eu vejo pessoas criando vários vídeos aí na internet e muitas vezes ela vai falar de um tema, depois ela fala de outro, depois ela volta naquele tema. Isso aqui, pessoal, é o que? Vem tudo da questão da falta de planejamento, que foi o erro comum número 2, e a falta de foco no tema. Se você planejou, colocou no papel, colocou aquele roteiro em tópicos, tá? Em tópicos. Por que em tópicos? Para que você traga a sua opinião, para que as pessoas realmente vejam como que você fala, tá? Colocou aquele tema em foco, colocou aquele tema com os tópicos certinho, você vai manter o foco nesses temas, nesses tópicos que você colocou. Tá entendendo? Você não vai ficar indo para um lado, você não vai indo para o outro. Imagina só, se eu chego nesse vídeo aqui agora, estou falando sobre foco, e aí eu vou falar assim, pessoal, agora vamos falar de foco, mas de uma questão de produtividade. E aí eu já vou para um outro canto. Tá entendendo? Não, aqui eu estou falando de foco no tema, foco
nos tópicos que eu estou falando, certo? E aí a pessoa começa a falar, ah não, agora eu vou falar sobre cozinha, eu vou falar sobre uma viagem que eu fiz, porque me falaram na internet que é legal fazer um storytelling, né, durante as minhas falas. Não, pessoal, storytelling é uma coisa natural, tá? Storytelling é um contador de histórias, é uma técnica avançada de marketing que a gente utiliza para aumentar a retenção, tá bom? Só para você saber, trazendo aí mais um pouquinho aqui de dica para vocês, tá? O erro comum, número 4, é não ser você mesmo. A grande maioria das pessoas, quando estão começando principalmente, elas tentam modelar em outras pessoas. Elas tentam ser outras pessoas. Elas tentam até mudar o tom de voz para falar como uma outra pessoa fala, né? E eu, quando eu fiz isso, eu já fiz, tá? Eu me senti mal, eu não consegui ficar bem. Nenhum vídeo que eu tentei imitar as outras pessoas ficou legal. Até que um belo dia eu entendi, cara, tem que ser autêntico, tem que falar do meu jeito, tem que falar o que eu penso, tem que falar o que vem na minha cabeça. As pessoas vão seguir você por você ser único, por você ser diferenciado. É a grande vantagem de você ser autêntico, é que você se torna único. Você é a única pessoa que vai falar igual a você. Você é a única pessoa que tem aquele conhecimento, certo? Então, seja você mesmo, tá bom? Você não precisa ser uma outra pessoa. Quando você pega no seu canal do YouTube, quando você está fazendo os seus vídeos e tudo mais, você pode até pegar um tema que uma outra pessoa fez. No entanto, você precisa ser autêntico, você precisa colocar a sua voz, você precisa colocar as suas opiniões para aquele vídeo ser único. É simples assim. Dessa forma, o seu vídeo vai destacar. E erro comum número 5, medo de fazer pausas. Pessoal, tem muita gente agora na internet falando, e principalmente até um programa de edição que eu aconselho que você utilize, que chama CapCut. Eu adoro CapCut, utilizo ele, aconselho todo mundo a utilizar. É um programa de edição simples, básico, vai ter o link aqui na descrição para vocês, tá? Mas é o seguinte, lá tem uma ferramenta que ele fala que é de inteligência artificial, de cortes de pausa. E tem muita gente aí na internet falando o seguinte, se você tiver muita pausa no seu vídeo, as pessoas não vão assistir, né? E, na verdade, pessoal, o que eu vejo com as pausas que acontecem nos nossos vídeos? A pausa que muitas vezes, na hora que eu estou aqui gravando um vídeo, eu estou pensando, eu estou buscando informação, né? Eu dou uma pausazinha, isso também para você é importante, porque você respira, você entende, você tem tempo para processar as informações. Então, essa questão de fazer pausa nos seus vídeos não tem problema nenhum. Faça pausa. Quando você está falando com uma pessoa, você faz pausas. Você não fala o tempo todo, não fala. Você faz pausa, você pensa e tudo mais, tá? Então, não tem problema ter pequenas pausas no seu vídeo. Você falar um pouco. Entenda que a pessoa que está atrás da câmera, ela está o quê? Ela também está tendo tempo para processar o que você falou. Isso que é a questão de não fazer pausas, que vai aumentar a sua retenção. Eu, pelo menos, fiz vários testes já e não mudou nada, tá bom? Então, fica aí uma dica para você. Erro comum número 6. Perder o objetivo educacional, tá? Pessoal, toda vez que a gente vai fazer um vídeo, a gente tem que pensar qual que é o objetivo educacional daquele vídeo, tá? Se você não conhece os objetivos educacionais, você pode buscar a taxonomia de Bloom, tá? Que é, na verdade, uma nomenclatura, uma classificação feita como as pessoas aprendem, né? Então, só para você entender, qual que é o objetivo educacional desse vídeo aqui, tá? O objetivo educacional é, ao final desse vídeo, você será capaz de gravar o seu vídeo falando bem para as câmeras. E aí eu vou lá e penso o tema. Então, o objetivo educacional, ele é importante na hora que você está gravando o seu vídeo.
Então nós já estamos trazendo aqui, você vai ver assim, é muito similar com a outra a dica que você deu, que é não perder o foco. Mas é similar sim, e é importante você ter esse objetivo educacional na hora que você começa o seu vídeo. Para quê? Para que você mantenha o foco, tá? E consiga ter muito mais resultados. Então na hora que eu vou fazer o planejamento do meu vídeo, a primeira coisa que eu faço é: qual que é o objetivo educacional desse vídeo? O que a pessoa tem que sair após o vídeo? Ela tem que ter aprendido. Tá entendendo? E aí eu ponho lá, aprender a gravar vídeos com facilidade para as câmeras. Esse é o objetivo educacional. Com esse objetivo educacional, eu vou lá, elaboro o conteúdo, elaboro o roteiro, e aí eu mantenho o foco no que eu estou falando e eu consigo realmente trazer, tá, para vocês um objetivo coeso, um objetivo que tem começo, meio e fim. Tá entendendo? Começo, meio e fim. Roteiro de vídeo. Começo é a introdução. O meio é onde você vai elaborar o seu conteúdo. O fim é onde você vai fazer a chamada para ação. É onde você vai finalizar o seu vídeo. Simples assim, tá legal? Um erro comum também, muito comum, né? Que é o erro comum número 7, é a falta de conhecimento sobre o tema. Tá? Então, na hora que você vai falar sobre um tema, é importante você já ter tido uma prática, é importante você ter vivido. No entanto, eu quero te falar uma coisa aqui sobre esse erro comum, tá legal? A falta de conhecimento sobre o tema, muitas vezes, você acha que você não tem conhecimento, tá legal? No entanto, você tem mais conhecimento do que a outra pessoa que está do outro lado da câmera, né? Então, muitas vezes é você se enganando, é você falando, eu não vou fazer esse vídeo porque eu não tenho conhecimento. Mas para você fazer o vídeo, você teve que planejar, você teve que estudar, você teve que elaborar o roteiro, então você já aprendeu, você já tem o conhecimento. E aí agora você vai trazer para frente das câmeras o que você sabe, vai trazer o seu pensamento. Então é importante você entender como um erro comum as pessoas acharem que não tem a falta de conhecimento sobre o tema. Mas provavelmente você tem mais conhecimento daquele tema que você vai falar do que a pessoa que está atrás da câmera. Tá entendendo? Então tome cuidado para você não se auto-sabotar com isso e chegar na frente da câmera e falar assim, eu não vou fazer esse vídeo porque eu não tenho conhecimento suficiente. Tá legal? Fica mais essa dica para você. E o erro comum número 8 é ficar preso em fórmulas mágicas, em roteiros mágicos, em roteiros persuasivos, aqueles roteiros que só pessoas lendo um teleprompter conseguem fazer. Teleprompter é uma ferramenta que tem tudo escrito pra gente aqui na frente da câmera, tá? E essas pessoas ficam falando assim, você tem que fazer o vídeo com o roteiro da jornada do herói, por exemplo. E aí você fica tentando falar sobre aquela jornada do herói. O roteiro da jornada do herói, ela funciona muito bem, principalmente se você é o herói, se você já viveu aquilo e simplesmente você está contando a sua história. Tá entendendo? Então, você não precisa disso. E não fica preso demais nesse roteiro de teleprompter, com tudo escrito na tela, não, tá? Eu sempre aconselho meus alunos e todo mundo que está perto de mim a fazer, ó. Gente, são dicas rápidas, são pontos importantes para você escrever, tópicos, e vai lá, coloca a sua opinião. Dessa forma você vai falar bem, você vai trazer a sua opinião, as pessoas querem ouvir o que você está falando. Legal? E para a gente terminar, eu quero agora te convidar, tá? Para dar aquela curtida no vídeo, se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário e se você quiser aprofundar um pouco mais sobre como criar o seu canal do YouTube, eu vou deixar também um link aqui para você do meu curso sobre o YouTube. Espero também você lá. Um forte abraço e eu te vejo em um próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.